Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta e vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje, mitose. Essa aula, na verdade, é uma continuação, né, da aula passada, onde eu falei sobre o ciclo celular, né? E aí esse ciclo celular ele vai apresentar como componente aí, né, a mitose ou a meiose, que são dois tipos de divisões celulares. Então, hoje, mitose, certo? Então, mitose é o processo de divisão celular que uma célula vai formar duas células filhas, né, com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. E como observação, a gente vai fazer a mitose, ela sempre vai ocorrer na célula eucariótica. Lembra aquela célula que tem núcleo, ok? E aí, aqui um exemplo simples, tá bom? Pegando uma célula diploide, que vai formar aí duas outras células que também são diploides, tá bom? Só que assim, independente da ploidia, né, que a gente tem as células que são haploides e outras numerações, sempre vai originar duas células com o mesmo número cromossômico, tá bom? A gente está pegando aqui uma célula com 46 cromossomos porque é uma célula humana, né? Então, as células que estão aí no seu organismo, menos as células sexuais, né? Todas as outras células que você tem são diploides. Então, a gente pega ela como exemplo, certo? Importância da mitose. Por que é necessário, né? Então, primeiro, permite a reprodução assexuada de seres unicelulares. Lembra que são os eucariontes, ok? Nos seres pluri, como nós, né? Possibilita a formação do embrião, possibilita o crescimento, a regeneração de tecidos e a cicatrização e, além de tudo, né, olha, mantém o número de cromossomos que vai ser o mesmo por toda a vida, ok? Mitoses atípicas, surge um problema aí, né? Mitose tem essas funções, né? Permitir que o indivíduo cresça, permitir regeneração, mas e quando a célula se multiplica descontroladamente, nós falamos que acontecem aí os tumores, né? Esses crescimentos desordenados de células. E são mitoses atípicas, ok? Fases da mitose. A mitose, ela é um processo de divisão celular que é contínuo, certo? Sua célula não começa e para, fica esperando, não. É um processo contínuo. Mas, para facilitar todo o estudo, né, aí, né, costuma-se dividir a mitose em 4 fases, ok? E aí nós temos, então, olha só, 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem que saber essa ordem, ok? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Só que antes, lembra da aula passada? Mitose faz parte do ciclo celular, ok? A mitose ela vem fechando esse ciclo com a divisão e o surgimento de duas novas células. Mas lembra, tá? Antes da célula se dividir, tem toda uma preparação, né? Tem um período que a gente chama de interfase. Nesse período de interfase, tem também os pontos de controle, os pontos de checagem, né? Que verificam se o DNA foi copiado da maneira certa, né? Se a célula está do tamanho necessário, se as organelas também estão duplicadas corretamente. Então, tem todos esses pontos de verificação que aí a célula entra em divisão, tá bom? Repara aí, né, a fase mitótica, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase e finaliza com a citocinese, que a gente vai ver que é a divisão da célula, ok? Divisão desse citoplasma, para finalmente dividir essas duas células. Então, vamos fase por fase, tá? Primeira fase, prófase, tá? Você vai perceber aí, ó, tem uma imagem embaixo, que é uma imagem de microscopia, né, mostrando as células animais se dividindo, né, de maneira, como que eu digo, que é contínuo, né? Cada imagem dessa célula está num processo diferente dessa divisão celular, tá? Dessa fase da prófase. Por quê? Porque é um processo contínuo. Ela não chega de uma hora só e já fica, né, no ponto final. Então, tem todo esse processo. Então,
Olha lá, início da prófase e final da prófase, ok? Nós vamos ter primeiro o quê, ó? No início da prófase, cada cromossomo, ele está formado por 2 cromátides irmãs. Lembra que lá no período S, o cromossomo precisa se duplicar, né? Então, ficam 2 cromátides presas por um centrômero, né? O centrômero vai unir essas 2 cromátides irmãs. E aí o cromossomo tem esse formato de X agora, certo? E aí eles começam a se condensar, esse cromossomo agora começa a se condensar. Então, você vê naquela imagem lá embaixo que está começando a definir o formato do cromossomo, que até então era um emaranhado de cromatina, né? Aí ele começa a se condensar para adquirir aquele formato X, né, tradicional que a gente conhece aí do cromossomo. Então, primeiro, nós vamos ter, para início da prófase, esses cromossomos que foram duplicados já na interfase, certo? Eles começam a se condensar, ok? Essa é a primeira etapa. O início da prófase tem que ser sempre com esse. Agora, os nucléolos, eles começam a ficar menos evidentes, até desaparecer, certo? E aí para de produzir RNAs, tá bom? No citoplasma, cada centro celular vai organizar o seu próprio arranjo de microtúbulos, ok? Dando a um conjunto um aspecto de estrela, tá vendo ali em cima? Né? Os centríolos agora, que são essas organelas responsáveis por esse microtúbulo, tá? Elas vão começar a fazer essas fibras, tá? E aí nós denominamos essa região agora, esse aspecto de estrela, de áster, tá? Ele se chama áster por conta desse aspecto de estrela, porque do grego, né, áster é estrela. Aos poucos, algumas das fibras de cada centrosomo crescem, determinando o afastamento dos centros celulares, indo cada um para um dos polos da célula, certo? Então, você vê aí esses centríolos, eles migram, cada um para um polo da célula, você vê no final da prófase, você consegue visualizar isso um pouquinho melhor, tá? Eles migram para os polos da célula, e essas fibras maiores que se formaram, elas vão constituir agora o que a gente chama de fibras polares, tá? E a prófase termina com a degeneração, olha só, do envelope nuclear. Núcleo some, né? Deixa de ter essa membrana envolvendo esses cromossomos. Então, o envelope nuclear, ele se rompe, tá? Degenera, e esse é o final da prófase, ok? Os centríolos em polos, nos polos da célula, formando essas fibras, os cromossomos estão mais condensados, certo? E nucleolo e a membrana do núcleo, não o envelope nuclear, desaparece, certo? Essa é a primeira fase. Depois nós temos a metáfase. Metáfase é a segunda etapa da divisão celular do tipo mitose. Metáfase, para você memorizar, né, ficar um pouquinho mais fácil, lembra que meta é meio, tá bom? Então, os cromossomos estão agora onde? No meio, certo? Então, a metáfase ela vai começar logo após essa ruptura da carioteca, né? E aí deixa de existir, então, o limite físico entre o citoplasma e o material que está ali no núcleo, permitindo que essas fibras polares agora atinjam antes as regiões que estavam ocupadas pelo núcleo. Então, esses centríolos, eles formaram essas fibras, e essas fibras agora estão pela célula toda, inclusive aonde era o núcleo, né? Então, ela consegue agora atingir quem? Os cromossomos, que estavam dentro do núcleo, mas não tem mais a membrana. Então, nessa fase, alguns microtúbulos das fibras polares unem-se aos cinetocoros, formando as fibras cromossômicas, tá? E essa união, ela possibilita e orienta o deslocamento dos cromossomos em direção à região equatorial da célula, formando o que a gente chama de placa equatorial, que também é chamada de placa metafásica. Na imagem de vocês está chamada de placa metafásica, tá? Ou placa equatorial, porque está bem no meio dessa célula, ok? O conjunto de fibras do áster
fibras polares e fibras cromossômicas recebe o nome de fuso mitótico, tá bom? Tudo junto. E os cromossomos, agora, eles permanecem presos às fibras do fuso e são bem visíveis nessa fase. Por quê? Porque eles atingiram um grau máximo de condensação. Então, olha aí na imagem, você consegue ver os braços dos cromossomos, mas todos eles alinhados no centro da célula, bem no centro da célula. Essa imagem, né, de microscopia está ótima, realmente para você visualizar esses cromossomos bem no meio da célula, certo? E os braços dele muito visíveis. Essa é a segunda fase, metáfase. Terceira fase, anáfase. Olha só, imagem bonita também de microscópio, vendo o quê? A separação, né, dessas cromátides, tá bom? Então, a anáfase, ela se inicia com a separação dos centrômeros. Lembra, o cromossomo foi duplicado lá na fase S da interfase, certo? Então, uma cromátide é cópia idêntica da outra, né? Ela é um clone, ela é uma duplicação daquele cromossomo. Então, o X do cromossomo são dois braços, onde um é igualzinho ao outro. São as cromátides irmãs, certo? Então, o que vai acontecer agora? Vai começar a ocorrer a separação completa das duas cromátides. Eu não preciso que as duas fiquem juntas, elas são clones. Elas podem migrar para polos opostos e uma cópia foi para cada lado, né? Esse é o objetivo da mitose, separar em duas células idênticas. Se eu já dupliquei o material genético, agora eu posso simplesmente separá-los, eles são clones, né? Então, assim que se separam, as cromátides irmãs, elas passam a ser chamadas de cromossomos irmãos, certo? Lembra que elas foram duplicadas, então agora elas são cromossomos irmãos, são iguaizinhos. E esses cromossomos irmãos são puxados pelas fibras do fuso, então, para polos opostos. E aí, nesse processo, né, as fibras, elas sofrem despolimerização na região do cinetocoro por ação de enzimas, havendo diminuição do comprimento do microtúbulo. Você está vendo que ele está encurtando e puxando esses cromossomos agora para os polos opostos, né? Como na outra extremidade não há redução, o encurtamento da fibra na parte próxima do cinetocoro puxa o cromossomo para o respectivo polo da célula. Então, quando os cromossomos atingem essa região, né, chegou lá na pontinha, a gente fala que terminou a anáfase, tá? Lembra que é um processo contínuo, mas aí para estabelecer um ponto, né, para começar a última fase, a gente fala que quando os cromossomos chegaram todinhos lá no polo, então pronto, finalizou essa anáfase, ok? Então, finalizou a anáfase, o que precisa fazer agora? A última etapa, lembra que são 4 fases da mitose. Nós vamos para a telófase, certo? A telófase, então, é a última fase. Os cromossomos agora, eles sofrem descondensação. Tá vendo que ele já ficou mais que um emaranhado, né? Não tá mais com um formato tão bonitinho como estava na imagem anterior. Já ficou um emaranhadozinho de cromatina ali. Eles estão se descondensando, certo? Os cinetócoros e as fibras cromossômicas que foram formadas, todas desaparecem, certo? Mas olha o que é legal agora. O envelope nuclear e o nucleolo, eles são reorganizados. Eles voltam a ser bem visíveis e cumprir aí as suas funções, né? E essas fibras polares, elas vão ficar agora restritas ao citoplasma, como sempre foi, ok? E ao final da telófase, os dois núcleos filhos apresentam o mesmo aspecto do núcleo interfásico e fica também concluída a divisão do núcleo, que nós chamamos de cariocinese, tá bom? Divisão do núcleo, cariocinese. Agora, completa-se a divisão celular, né? Precisa finalizar, precisa dividir em 2 células agora, com um processo chamado citocinese, que é o quê? A divisão do citoplasma, tá? Mais uma observação, né? Nas células animais, que é o que a gente está visualizando aí, a citocinese, ela se inicia
por uma região de constrição que você está vendo aí na imagem, na região equatorial da célula, certo? Então, trata-se de uma citocinese centrípeda, tá bom? Memoriza esse nome aí. Trata-se de uma citocinese centrípeda. O que é centrípeda? De fora para dentro, certo? A constrição é de fora para dentro. Por quê? Porque é possível graças à flexibilidade da membrana plasmática e à atuação dos microfilamentos de actina e da proteína miosina, que formam um anel contrátil próximo à membrana plasmática nessa região. Então, lembra, é uma citocinese, que é uma divisão do citoplasma, é uma divisão de fora para dentro, então nós falamos que é centrípeda, certo? E quem colabora com isso é miosina e actina, ok? Duas proteínas aí que vão fazer essa constrição até dividir o citoplasma em dois. E aí, finalmente, essas duas células foram formadas, ok? Então, mitose, gente, ela é um processo que a gente fala assim que é relativamente rápido, tá? Relativamente rápido. Ele dura, em média, entre 30 e 60 minutos, tá bom? É um processo rápido até, né? Para uma divisão celular, tá bom? Agora, foi descrito para vocês a divisão celular, né, do tipo mitose, em células animais, ok? Células animais. Essa foi a descrição. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma observação, ó, porque tem diferença, tá? Com relação a células vegetais. Tem algumas diferenças. Você lembra já da estrutura, né? Então, na mitose de células de plantas aí, principalmente do grupo dos pinheiros e das plantas que produzem flores, tem alguns aspectos diferenciados, tá bom? Então, nós vamos ver, ó. Primeiro, célula vegetal, essas células aí, não tem centríolo. Então, como que vai fazer aquelas fibras do fuso para se ligarem aos cromossomos? Não dá, nós não tem essa organela. Então, nós falamos que é uma mitose acêntrica, tá? Não tem, então, essa formação de fibras do áster. Nós chamamos, então, de uma mitose anastral. E outra diferença, essa mais importante, tá? A citocinese é centrífuga, é de dentro para fora. Lembra que a da animal é de fora para dentro. Agora aqui não, é de dentro para fora, tá? Por quê? Olha só. Lembra que a célula vegetal tem parede celular, né? Parede de celulose. Então ela tem uma resistência muito grande. Não dá para simplesmente fazer uma constrição e começar a separar essa celulose. Ela é bem mais resistente. Então, tem que ser de dentro para fora, e aí nós vamos ter o complexo golgiense entrando em ação, tá? O complexo golgiense, ele vai secretar vesículas, certo? Essas vesículas se unem e formam o que a gente chama de lamela média, tá? Que vai crescendo do centro da célula para a periferia, separando essa célula em duas células filhas, tá bom? Então, o que eu pedi para vocês memorizarem, né? A citocinese de uma célula animal, ela é centrípeda, ela é de fora para dentro. A citocinese de uma célula vegetal é de dentro para fora, com a formação da lamela média, fabricada aí pelo complexo golgiense. E outros dois motivos, né? Não tem centríolo, ela é uma mitose acêntrica e não tem, consequentemente, a formação das fibras do áster. Então, nós chamamos de mitose anastral, certo? E mais uma questãozinha, olha, para ficar aí como observação, divisão celular em bactérias, né? Porque no começo eu falei que a mitose é um processo de divisão celular em células eucarióticas, certo? Mas aí você vai se lembrar que bactérias se dividem de maneira simples, né? Uma célula se divide em duas, e a gente fala que é fissão binária ou bipartição. Aí você vai falar, poxa vida, mas não é uma mitose, né? Uma célula se divide em duas? Olha só como é o processo. Né? Ah, professora, eu imaginei que fosse uma mitose. Uma célula se divide em duas, só que não, tá?
Por quais motivos, tá bom? Primeiro que bactéria também não tem essa organela chamada centríolo, tá bom? Não tem. Então, não podemos chamar de mitose, tá? Ela não tem as estruturas que organizam os cromossomos, que puxam para polos opostos, não tem nada disso. Outra questão, as bactérias têm um único cromossomo, certo? Então, como que vai ser? Então, primeiro tem que ter a duplicação do DNA, como qualquer célula, para fazer uma divisão correta, certo? Aí, uma dobra da membrana dessa bactéria, que essa dobra se chama mesossomo, vai ocorrer a divisão do citoplasma, tá? Nessa dobra, certo? E aí, a cada 20 minutos, rapidinho, essas bactérias conseguem se dividir. Mas ficam essas observações, né? Nós não falamos que é uma mitose. Mitose é para célula eucariótica, ok? Em bactérias, nós falamos que ocorre, então, bipartição ou fissão binária, certo? Algumas observações para você não ficar com dúvidas aí, tá bom? E é isso. Até a próxima aula, pessoal.